Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma edição do Connect Lab Talks. Hoje recebemos aqui Gabriel Lon, um empreendedor que tem uma carreira muito diversificada e vocês vão ouvir da boca dele a história dele, como ele saiu de uma pequena cidade até ganhar aí o mundo e empreendendo com biotecnologia, com ciência assim de pontíssima. E o bate-papo muito gostoso sobre não só sobre empreendedorismo, sobre negócios, mas sobre a vida. E tenho certeza que vocês vão gostar de tudo o que ele, que é jovem, tem os seus 30 anos, mas toda a experiência e toda eh, essa garra que ele vem mostrando aí. Então espero que vocês gostem. Chamo aqui Gabriel. Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma edição do Connect Lab Talks. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma, alguém que eu conheci na internet. A gente nunca se viu presencialmente, mas a gente se começou a trocar via LinkedIn e já batemos alguns papos e né, convidamos aqui o nosso entrevistado de hoje para bater esse papo, mostrar um pouco para vocês a experiência dele, que vocês vão ver que é super rica. Então trago aqui o Gabriel Lon, um empreendedor. Vocês vão ver que tem uma trajetória super rica e diversificada e que já passou aí por não só setores, como diferentes lugares na mesa dentro do mesmo setor, né? Então, Gabriel, muito bem-vindo. E se pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer. Muito obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui. Tentando contar rapidinho a história meio maluca da minha vida. Eu sou de Santa Catarina, de uma cidade bem pequenininha, que hoje tem 20 mil habitantes, mas atualmente moro em Florianópolis e sou formado em contabilidade pela Federal aqui de Santa Catarina. Só que antes de ser contador, eu já era músico, né? Então, eu sou um tipo um pouco diferente de contador, sim. Contador um pouco mais criativo, tem a mente um pouco mais inquieta, o que muitas vezes é um perigo, né? Perigo fiscal, pô, a galera vai preso quando o contador é muito criativo. E eu acabei usando essa criatividade para área mais de gestão do que para área fiscal, que é mais seguro e consigo potencializar mais as coisas sem correr o risco de ser preso. Então, logo início da minha carreira, já comecei a trabalhar com finanças, gestão, já sabia que esse era o caminho que eu queria seguir. Desde muito jovem, com 22 anos, já era líder de uma área de uma empresa de presentes criativos aqui no Brasil. Com 23, já saí dessa empresa do varejo e entrei num Venture Capital no Brasil, focado em biotecnologia. Fui o primeiro funcionário a entrar lá. Nem era para ser um Venture Capital na época, eu ia dar consultoria comercial dentro daquela empresa. E a gente foi pivotando esse fundo, e eu era o único funcionário na época. E construindo em conjunto, a gente acabou criando 3 portfólios de investimento. O último deles foi em biotecnologia. E a gente era uma Venture Builder Fund, né? Eles ainda são, no caso, que é a Vesper. Hoje é um dos maiores da América Latina, o maior do Brasil. E avaliamos muitos projetos científicos, então eu acabei virando head de busca e seleção de startups. E depois de todo esse portfólio construído, a gente estruturou o primeiro fundo. Eu acabei me tornando portfólio manager, então, para fazer a gestão de sua carteira, junto com todo o time, todos os sócios da Vesper. Então, hoje, já é um fundo mais bem consolidado, que é um nome muito forte no Brasil. E, continuando essa história meio maluca da minha vida, não foi muito fácil fazer tudo isso, obviamente, porque até essa parte da história eu tinha 27, eu acho, 28 anos, e tive um burnout muito forte, então trabalhei muito até essa época, e aí eu precisava me reencontrar um pouco, precisava dar essa distanciada, e para isso voltei para música. Então acabei tendo uma carreira também profissional na música. Eu fui trompetista da Orquestra Sinfônica Santa Catarina por 1 ano e meio, consegui ter essa entrada lá, ter essa passagem que foi muito boa, que era ser uma angústia da minha vida, né? Como é que seria a vida de músico? E eu trabalhando com o pessoal do dinheiro e com aquela paixão atrás, assim. Então eu consegui pivotar minha vida também para ver como é que era ser músico. Então, durante eu estava nesse ano sabático, entre aspas, eu acabei virando músico profissional, criando 3 empresas. Então não foi tão sabático, mas eu recebi investimento. Pois é. Acabei recebendo investimento em uma delas, né, que é a que eu estava mais apaixonado e que é a que eu sou CEO hoje, que é a In Vitro. E agora a gente está trilhando esse caminho maluco de criar órgãos em laboratórios para substituir os animais e ter
modelos pré-clínicos mais acurados. Esse é o resumo, talvez, dos 30 anos da minha vida. Eu vou pegar até esse gancho, já porque, né, você saiu, você falou, você é, né, contador, e aí foi trabalhar na área de criativos, e ali, provavelmente na área comercial, como você falou. Depois você foi para a área de uma venture builder, na época não era, mas o tema era, mesmo que fosse falar de comercial, era venture builder. Depois você foi para fazer portfólio de startups, e aí de investimentos, e aí depois agora é músico, e agora como CEO da Invitro, que você vai contar, né? Eu vou te perguntar daqui a pouquinho um pouco melhor, mas faz tecidos humanos no laboratório, né? Pelo menos depois você me explica melhor depois, né? Mas como é que foi como é que você conseguiu enxergar essas mudanças para que fizessem até sentido na sua cabeça, né? Porque são áreas tão diferentes uma da outra. Como é que foi como é que você enxergou essas mudanças? Então, eu sou uma pessoa, por mais que seja músico, né, de base, vamos dizer assim, sempre fui muito analítico, sempre gostei de olhar todos os cenários e entender os pontos positivos e negativos de cada um. E sempre confiei muito na minha intuição nas pessoas que eu tenho por perto, assim, obviamente, pessoas específicas, né? Então, quando eu escolhi a Watt, por exemplo, que é essa empresa de presentes criativos, já era por indicação de uma pessoa que eu conhecia, que eu conheci em uma outra entrevista de emprego. A minha vida é meio maluca, assim, eu fiz a entrevista com uma pessoa, aí o cara queria me contratar para fiscal, eu falei, cara, não tenho paciência para fazer isso. Aí a esposa dele era diretora da Watt, e aí ela me contratou, tipo, sem querer, assim, foi uma coisa meio maluca da minha vida, assim. E aí, então, na Watt apareceu essa oportunidade de trabalhar com gestão e mais finanças, né, mais comercial. E na época da Vesper também, eu recebi uma outra proposta de uma outra grande empresa para trabalhar, ou a Vesper que estava crescendo, era o comecinho e tal, mas brilhava muito mais o olho. E os empreendedores também, né, brilhavam muito mais o olho do que essa outra grande empresa, que tu nunca vai saber que é um cara, tu vai participar de processos mega estruturados. Eu não sou exatamente esse tipo de pessoa. Gosto usar mais da minha liberdade para desenvolver tudo. Então sempre botava na balança o que fazia sentido para mim. Se no final aquela trajetória seria, por mais estranho que talvez seja isso, né? Seria divertido ou não, se eu ia conseguir aproveitar todo aquele caminho, ou se ia ser só um caminho que o objetivo final é ganhar dinheiro. Então, a minha vida nunca foi muito baseada em ganhar dinheiro, mas sim fazer muito bem feito tudo que eu fiz. Então, assim, me deram uma oportunidade, eu vou aproveitar isso, vou agarrar e fazer isso do melhor que eu posso e aproveitar durante o caminho. Então, isso eu fiz na Watt, fiz esse salto para a Vesper. Então, a gente começou a estruturar, por exemplo, né? Vamos avaliar startups de biotecnologia. Ninguém lá sabia nada de ciência, e a gente se juntou para desenhar um processo, como é que avaliava, quais eram as perguntas, quais eram os quesitos, como é que monta um board científico. Tudo isso a gente criou do zero, bem dizer, da nossa cabeça. Então, fazia muito bem e sempre pensando assim, qual que isso me agrega, como que eu consigo aproveitar e como que eu consigo contribuir também. Porque eu também recebi outras propostas de alguns outros casos que faziam sentido financeiramente, seria muito legal para muitas pessoas, só que não batia muito com o meu propósito, por exemplo, com as coisas que eu gosto de fazer efetivamente. Então, acho que está muito ligado a isso. Então, eu, por exemplo, sempre falei que eu me apaixono muito fácil pelos problemas e pelas coisas, e quando eu sinto que aquela coisa é importante, eu faço muito bem. Então, eu tento fazer o melhor que consigo, né? Então, se me der uma louça para lavar e falar que vai vir uma pessoa que é super importante, que, porra, ela salvou um monte de criança, de não sei o quê, cara, ninguém nunca vai ter lavado aquela louça que nem eu lavei, assim, sabe? Então, eu boto isso desde lavar a louça até fazer uma reunião com um investidor internacional que colocar US$ 2 milhões na minha empresa. Aí, fazendo assim, as coisas vão acontecendo, quase que naturalmente, com muito esforço. E elas vão acontecendo. Acho que se eu percebesse o tão difícil que era cada um desses passos, talvez eu não tivesse feito. Mas eles foram acontecendo, eu estava no meio daquele furacão, né, igual a Vesper, fazer um fundo de biotecnologia no Brasil ainda, que é mais difícil. Se a gente soubesse, tanto que outros fundos, quando a gente falava com eles, falava, cara, se eu fosse vocês, eu não faria. Só que a gente não sabia o quão difícil que era. Então a gente ia fazendo. E a gente ia aprendendo que era difícil mesmo. A gente estava certo. E a gente estava meio maluco fazendo aquilo. Mas valeu super a pena, né? Eles estão lá super felizes, eu aprendi muita coisa e todo mundo ganhou muito fazendo isso. Então acho que tá um pouco disso também, de aproveitar, fazer muito bem feito. E também, quando eu entendo, assim, que, cara, eu acho que aqui eu tô no meu teto, não consigo ganhar mais muita coisa,
também não vou aprender mais muita coisa, tá na hora de dar o próximo passo. Eu também consigo fazer essa análise crítica sobre o meu próprio Uhum. posicionamento, eu acho, e dar esse passo. Igual foi sair da Watt, foi sair da Vesper, foi até sair da música de novo. Pensei, cara, muito legal, já tô o que talvez fosse um dos topos da carreira de música aqui do estado. Claro que como músico tinha muito a evoluir ainda, né? Mas é igual jogador de futebol. Tu tem um período ali que tu é jovem, que tu consegue dar muito gás, e ninguém consegue virar um jogador de futebol excelente com 30 anos, né? E músico não é muito diferente. Então eu entendi que tá ali, tava bom, tinha curtido aquele momento, e tava na hora de dar o próximo passo, que eu sempre quis, e sempre falava que eu queria ter minha empresa, não sabia muito bem o quê, mas desde pequeno eu já falava. Então, tipo, com 10, 12 anos já comprava as coisas, vendia coisas. Então, como músico, com 15 anos eu já tinha um monte de baixo, que eu sabia o preço que era o preço que realmente valia, e eu sabia que a galera tava vendendo barato. Aí eu tinha um dinheirinho, aí eu oferecia menos ainda, oferecia para todo mundo, né? Então, tipo, o cara tá vendendo por 1.000, valia 1.500, o cara tá vendendo por 1.000. Eu tinha 800, eu já falava, cara, me vende por 600, eu pego amanhã. Só que eu mandava isso para todo mundo. Aí tinha alguns que vendiam, eu comprava, cara, de 600 virava 1.500, virava 2.000, e assim ia rodando e fazendo. E aí, basicamente, toda a minha jornada foi para aprender a fazer uma empresa com o dinheiro dos outros, quase que isso, né? Tipo, os outros me treinando, me Uhum. capacitando e até pagando o salário que eu preciso para sobreviver, até que eu Claro. entendesse que eu tivesse maduro o suficiente para tentar criar meu próprio negócio, que é o estágio que eu tô hoje. Obviamente, agora eu sinto que eu deveria ter aprendido ainda mais, tá? Porque a gente nunca vai estar muito pronto, né? Exato. Mas acho que, sem dúvida, estava na hora de fazer isso, assim, de arriscar ainda mais agora na minha vida. Legal, cara. Eu já vou perguntar da Invitral, que é um pouco mais para frente, só para a gente passando pelas fases da sua vida, porque acho que foi o que você falou, né? Tudo foi contribuindo de alguma forma para que você esteja onde você está hoje, né? E tudo que você foi aprendendo ao longo do caminho, né? Você foi contando essas suas passagens, eu fui me lembrando de algumas frases assim que eu fui, né, que a gente vai ouvindo ao longo da vida, né? Tem a famosa, famoso ditado, né, que é: não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Que é isso, né? Às vezes a gente precisa ter um pouco de ignorância no sentido de desconhecer, porque se a gente souber da dificuldade, a gente não ia nem começar. Então, assim, sem saber, a gente vai lá, dá um jeito e faz, né? Ninguém falou que era impossível, então deve ser, né? Deve ser possível, então foi lá e fez, né? Então, é legal assim, trazer essa visão né, da Vespa, principalmente ali, né? De como foi montar esse fundo de biotecnologia. Mas uma outra coisa que me lembrou muito essa sua história, a nossa última entrevista, né, com a Silvia Barsic, ela passou 25 anos da vida, 21 anos da vida numa empresa só, que foi a Renault, trabalhando com carros, e só que ela conseguiu, ao longo desse caminho, construir uma carreira para ela própria da eletromobilidade. E ela falou uma frase, né, que ela também aprendeu em algum lugar, que se chama, a frase é a seguinte, né? Abaixo a tirania do ou e viva a genialidade do e. Que é isso, a gente abraçar essa multiplicidade, né? Não precisa escolher entre ser músico e ser empreendedor. Então, entre ser, né, da área de ciências exatas, contábeis, e ser criativo. Eu posso ter os dois, né? E acho que a sua história vem mostrando um pouco dessa genialidade do E, de juntar, né, os que são aparentemente inconciliáveis, né? Então, acho É muito que interessante. Não, só para complementar, porque eu acho isso muito interessante, nunca tinha ouvido, mas acho que é uma ótima frase, inclusive, porque eu acabo usando, por mais maluco que seja, esse, principalmente o relacionamento que a gente tem em bandas, né? Porque eu toquei em orquestras, mas eu também toco contrabaixo, como tem aqui. Então, eu toquei em bandas de rock, toquei em banda de casamento, toquei. Cara, na mesma época eu tinha 16 bandas, ao mesmo tempo, fora as orquestras, né? Então, eu comecei a reduzir porque eu casei, minha esposa disputava muito tempo com as bandas, eu tive que reduzir. Mas toda essa parte de relacionamento que tu tem que ter com pessoas, por exemplo, são os teus sócios, né, no final. Então eu tinha é 15 isso, anos, né? eu tinha um monte de sócio, cada banda a gente tinha que pensar junto, criar um plano junto. Obviamente, não são igual os planos que eu faço hoje, não são, mas me ajudou muito a amadurecer e até a como criar ideias, porque na música também a gente criava muita música autoral. Então, como que tu cria, como tu se solta, como que tu não perde tempo com música que é ruim e tu já solta, mas como que tu dá liberdade pro outro criar em cima da parte que tu cria. Então, acho que
a música me traz muito essa dinâmica de conseguir, às vezes, ser o solista e às vezes ser o canto do baixo que tá lá quietinho. O pessoal até fala que não ouve, sabe? Então, eu, Sim. eu acho que isso é importante de saber, né? Igual eu sou de uma empresa científica, eu sou CEO, o que em muitas empresas é o cargo mais relevante, mas numa empresa científica, a minha sócia, que é a cientista de verdade, que faz os experimentos, é muito mais relevante do que eu. Eu tô aqui vendendo as promessas que ela vai me ajudar a cumprir, né? Mas no final, se ela Verdade. sair da empresa, acabou tudo. Eu tenho aqui um monte de ideia, um monte de plano, mas É então a verdade. gente, acho que essa do E e não do O, acho que agrega muito e eu vejo isso em tudo, tipo, até um ponto antes, né? Porque a gente acabou não falando, mas tenho 30, então há 10 anos atrás eu era instalador de cortina, na verdade. Antes de qualquer coisa, minha vida foi crescendo relativamente rápido. Então, há 10 anos atrás eu era instalador de cortina e tudo que eu aprendi quase de atendimento ao cliente, de como falar com as pessoas, não sei o quê, foi tudo nessa época. E, cara, porque eu nunca vi ninguém atendendo que nem a gente atendia lá. Então, assim, foi um aprendizado enorme porque não era uma grande empresa que te dava um script para tu falar. A missão era basicamente tu virar o melhor amigo do teu cliente e que daí ele sempre ia comprar de ti. Parece fácil, né? Mas é difícil tu conseguir virar um amigo tão profundo assim. Então, até essa parte, que eu consigo trazer a cortina, botar no Venture Capital, depois que eu fui ter as bandas e a orquestra, trouxe ideias dos Venture Capitalists para essa galera de orquestras, de como a gente arrecadava mais dinheiro e tudo mais. Então, e eu acho que essa também tem um pouco dessa coisa de hoje em dia de ser mais multidisciplinar do que exclusivamente muito focado numa coisa só, né? Porque a gente começa a ficar cego sobre um monte de coisa que tem em volta e um monte de oportunidade e um monte de problema. É isso. Então, acho que quando a gente é mais multidisciplinar, tem uma visão mais ampla e possivelmente mais estratégica, né? Legal. E já vou aproveitar essa sua deixa para te fazer mais uma pergunta, porque, né, a gente se conheceu antes de bater papo em outra ocasião, e aí você me contou, né, durante principalmente durante seu tempo na Vesper, que você conversou com muita gente, né, ao fazer essas buscas, né, por pesquisadores, para poder né, saber quem investir, como fazer aonde achar a tese ou a pesquisa que fizesse sentido investir e virar um negócio. E que você levou, na verdade, ao extremo com a sua... Né, agora, você botou o teu maior ativo, que se chama tempo. Né? Tempo, esforço e energia. Você também selecionou em Vitral, selecionou a sua sócia. Né? Então, como é que você consegue... Como é que você foi desenvolvendo ao longo desse tempo esse olhar seu, né, tanto explicitamente como implicitamente, do que faz sentido investir, tanto na Vesper como agora, talvez seja o all-in. Né? Não vou dizer all-in porque... Né, a vida, você é jovem, somos jovens, a vida tem muito tempo pela frente, mas agora você decidiu, durante esse tempo, se dedicar a Vitral. Então, como é que você foi moldando essa tua visão? Acho que a gente vai amadurecendo bastante a visão. Quanto mais a gente vai lendo, quanto mais a gente vai olhando os cases que acontecem internacionalmente, vai entendendo para onde é que o mercado está indo e por que ele está indo para aquele lado, né? Então, muitas vezes o mercado está errado, mas muitas vezes ele está certo também. Então, e no Brasil a gente está sempre alguns anos atrasado, né? Então a gente tem Uhum. isso às vezes como uma vantagem, inclusive, porque se a gente está fazendo, tu consegue, cara, em 2 anos planejar e replicar mais ou menos o que está acontecendo aqui. É verdade. E então a gente tinha um pouco essa visão de tudo que estava rolando e também a gente começou a perceber que o Brasil tinha grandes fortalezas, né, para esse mercado da ciência. Então a gente tem uma biodiversidade gigantesca, tem cientistas incríveis, universidades aqui no Brasil que são referências no mundo inteiro. Então a gente tem um pouco essa síndrome do vira-lata, mas cientificamente falando, a gente tem toda a capacidade para fazer tudo aqui. E como que a gente vai amadurecendo isso? Obviamente, tinham os sócios, né, da Vesper, que eram mais maduros do que eu e corroboravam muito. E a gente começou a entender muito sobre ciência também. Então, como eu falava com os principais pesquisadores do Brasil, eu acabava tendo os melhores professores, né, também do Brasil. E como a gente tinha o dinheiro, eles também me davam aulas que eles tinham muita vontade de dar, porque eles queriam que a gente aportasse na empresa deles. Então tinha um pouco desse conflito também de interesse bom pro nosso lado. Então, era ótimo. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, e as pessoas também da Vesper eram um time muito curioso. Então, a gente conseguia ir lapidando, entendendo onde é que tinha. Aí a gente ouvia uma coisa de um case.
Aí eu olhava um relatório internacional e falava, nossa, tem esse professor, se a gente juntar esse com esse lapidar essa ideia. Então a gente geralmente, é por isso que a gente era uma builder também, né? Que é porque a gente não via muitos projetos prontos no Brasil ainda para investimento. A gente começou em 2019, agora está mais maduro esse cenário já. Então a gente sentia que tinha que construir. Então eu basicamente olhava lista de professores que tinham relevância nacional e mandava e-mail pedindo reunião depois de ler alguns artigos dele. Então, imagina que eu sou um contador metido a músico, né? Ou um músico metido a contador, e que depois fui para a área da ciência, assim. Então, eu ficava lendo artigo o dia inteiro, tentando entender se aquilo poderia sim virar uma empresa ou não, qual eram os diferenciais que aquela pessoa criava ou não, quais eram as barreiras que ela criava, quão na fronteira do conhecimento aquilo estava e qual o tamanho do problema que ele resolvia. No final é meio que isso que tu vai chegando, né? Tipo, sei lá, a gente vai entendendo. Antes eu queria uma cura uma droga que salvasse o mundo do câncer. Essa é uma visão bem de pessoa inicial, né? Porque cada câncer é um câncer, é impossível, existe a tese. Uhum. Agora mudou um pouco, mas existe um pouco essa tese que vai ser impossível curar o câncer e tal. Então a gente vai se aprofundando e cada vez chegando mais no detalhe para fazer a pergunta mais específica e entender cada vez mais o diferencial daquela pessoa. E isso é maturidade, não tem muito atalhos, né? Cara, é trabalhar muito, conversar muito com esses caras, ler muito artigo e entender. Tem muito relatório de review, né, falando de ciência, de onde está o limite da tecnologia hoje, onde essas drogas falham. Então a gente ficava sempre procurando ir. E com a cabeça muito aberta, igual música, né? Eu acho que faz muito tempo que a gente não cria exatamente uma música nova. A gente pega todas as referências que a gente tem atrás e repassa com agora a nossa visão, né? Então, tu junta Chico Buarque, Dominguinhos, El Chan e Anitta e sai uma música nova. É isso que tem na nossa cabeça rodando o tempo inteiro. Então, basicamente, o que a gente fazia era isso. Ouvia um cara falando uma tese que ele tinha de como ele podia fazer aquilo especificamente e falava, nossa, mas esse alvo também funciona para aquela outra coisa, que o mercado é 50 vezes maior. E se a gente fizer isso de outro jeito, ele ainda cresce mais ainda. Então, muitas ideias que eram inviáveis financeiramente acabavam virando viáveis. Depois criar esse plano, criar toda essa estratégia em cima disso. Então, acho que tudo isso vai amadurecendo com o tempo e quanto a gente entende desse mercado, né? Então, é um processo de Legal. bastante resiliência, muita paciência e de todo Imagina. mundo acreditar muito, porque um fundo, né, principalmente esse de ciência, que era o nosso primeiro fundo, primeira vez que a gente estava fazendo isso, e poucos no Brasil tinham feito, é muito todo mundo acreditar que aquilo acontece e vai dar certo, né? Porque demora para tu encontrar, para tu sancionar. Porque eu lembro da primeira startup de biotech que a gente encontrou, que foi meio sem querer, assim, é a Apta, né? Até hoje investida pela Vespa, está indo muito bem. E eu lembro que a gente falou com eles assim, e eu nunca tinha feito isso. Eu saí da conversa e liguei pro CEO da Vespa e falei, cara, eu não entendi nada que esse cara falou. Mas se ele faz isso, é incrível. Tipo, é muito dinheiro, a gente vai curar o mundo. Sim, eu não entendi nada, mas parece que é revolucionário. Então, esse foi o primeiro cheiro, sabe? Tipo, os números eram muito grandes, Aham. ele era um cara muito inteligente, ele tinha uma história de vida que tinha feito muitas coisas incríveis, isso aqui. Então, esse foi o primeiro gatilho, assim, tipo, cara, existe um negócio muito louco. E aí tu Uhum. vai amadurecendo e tu vai melhorando as perguntas, tu vê que o mundo não é tão mágico assim, né? A gente, É. sei lá, a gente aceitou eles no portfólio com poucas reuniões, assim, a gente fez um negócio super rápido, o que construiu toda a Vespa, então faz todo sentido, né? Mas foi meio maluco, assim, que era o perfil que a gente era, né? Precisa das pessoas, Aham. eu acho, pra abrir o mercado. Precisa. E aí, com É, ela de case. Não, pode falar. não, você, né, você continua, depois você falou você ia falar com ela de case, mas queria só aproveitar o gancho, porque você foi falando assim né, de como foi construindo a Vespa e você próprio, né? Então, você traz uma representação do conceito né? Você foi falando, eu lembrei de várias frases do Hope como artista do Picasso, né? Porque essa coisa de recombinar várias coisas do passado, porque a gente pode olhar, poxa, não tem nada novo, mas na verdade você está criando um monte de coisa nova, só que, né, se for parar para pensar, os mesmos. A gente tem uma tabela periódica desde que o mundo é mundo, assim, a gente pouco descobre novos elementos, né? E é uma recombinação de tudo que está ali, né? Sei lá, cento e tantos elementos, e é tudo que está ali, né? E
Eu li um livro há um tempo atrás, de um autor chamado David Epstein, que em inglês chama The Range, em português traduziram como Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas. E é muito interessante porque ele conta a história da diferença do Tiger Woods eu acho que é o Federer, que um é ultra especialista, joga golfe desde os 3 anos, e o Federer começou a jogar tênis com 14, com 15, mas antes ele sempre foi esportista, jogava futebol, jogava um monte de coisa, nadava, fazia um monte de coisa, né? E olha que os dois são ultra campeões, né? Mas por que eu falo isso? Porque em algum momento do livro ele fala sobre campeonatos de resolução de desafios complexos. Então, a NASA precisa resolver um negócio, como é que vai fazer? E aí tem grupos de generalistas que se juntam e muitas vezes conseguem resolver um problema porque eles conseguem abstrair essas soluções de outros lugares. Putz, se resolveu assim, não sei aonde, será que aqui não vai? E é um pouco o que você está contando, né? Porque o fato, talvez, de você não ser um especialista, né, veio contador, músico, que já é uma combinação inusitada, pouco convencional, mas te dá um olhar muito diferente, né? Então, talvez por isso, né, quando você pega o telefone e liga, você, na verdade, está indo muito mais pelo que você está sentindo do que pelo racional, porque racionalmente você não consegue nem explicar. Mas mesmo assim, se provou uma decisão acertada, está indo bem, está indo bem. Então, queria só pontuar, porque muitas vezes a gente. Não sei quem já ouviu falar daquele, do investidor global chamado George Soros. Não sei se você já ouviu falar. Né? Tem até a biografia Claro. dele. Que o filho dele fala que quando o Soros ele toma uma decisão de investimento ou uma decisão de desinvestir, não é racional. Ele sente no corpo, ele tem uma dor nas costas, e quando ele sente a dor nas costas, ele fala assim, puta, tem alguma coisa errada. E é isso, porque o corpo é uma manifestação física, emocional, do que o nosso intelecto está mostrando para a gente. De novo, isso tudo porque a gente às vezes quer racionalizar demais, né? E até nessa minha pergunta, como você explicita, né, os termos, às vezes tem, né? A gente falava, né? Porque a gente, um dos sócios da Vesper, era um mega executivo global, assim, é de Florianópolis, mas tinha passagem internacional com presidente de conselho de grandes empresas, assim. E ele falava muito isso. Ele falava, cara, às vezes a nossa intuição é só nosso corpo falando o que a gente não consegue botar em palavras, assim. Tipo, tu não sabe dizer por quê, mas tu sente, tu tem certeza daquilo. Só não sabe botar na palavra. Então segue, sabe? Segue o que tu tá sentindo, porque provavelmente é toda a tua experiência misturada, tá tudo rodando ali, e tu tem que abraçar aquela intuição, vamos dizer assim. Mas claro que quanto mais especialistas a gente foi ficando, menos sentimental a gente foi se tornando também, né? Então vai ficando mais pragmáticos, né? Que era o começo foi, que nem o caso da Apta, foi, cara, loucura. O que foi ótimo, porque a gente entendeu, captou, não sei o quê, e foi avançando, tipo, as últimas startups, cara, qualquer pessoa ali dentro da Véspera, a gente dava uma aula sobre qualquer empresa, sobre, cara, consigo te dar uma aula quase que de genética aqui, de um monte de coisa. Tanto que a gente fazia já reuniões com os professores e os pesquisadores, né? E eles não acreditavam muitas vezes que a gente não era das áreas da biologia, coisas assim. Eles falavam que a gente, eu acredito também que tem um pouco de conflito de interesse aí, né? Esses elogios, assim, mas que a gente tinha um perfil parecido de um mestrando e um mestre das áreas da biologia, assim. O que pra gente era incrível, né? Como contador, eles como engenheiros, era maluquice, assim. Então a gente foi criando processos, porque a gente viu que o volume crescia bastante, a gente foi conseguindo amarrar. Então a gente criou todo esse ecossistema de biotech, então a gente estava nos principais polos do Brasil, a gente conseguiu amarrar todo mundo, que a ideia era a gente prospectava ativamente, porque passivamente ninguém chegava, porque não existiam essas empresas, né? Então tinha que ser ativo. E aí a gente criou a meta de que se qualquer empresa nascesse no Brasil, a gente tinha que saber antes de todo mundo. Então a gente conseguiu criar isso, estava amarrado com todo mundo. E qualquer empresa que nascia, eles já perguntavam pra gente: isso aqui é bom, isso aqui é ruim? A gente participava das avaliações e tal. E aí, assim que a gente transformou uma coisa ativa numa coisa passiva, que me economizava muito tempo. Foi ótimo. Um dia menos tempo mandando e-mail frio e tentando convencer as pessoas e mais tempo analisando realmente projetos mais concretos. Que a pessoa já queria, né, aquele case, fazer aquela empresa e tal. Então, era um processo de convencimento menor. Então, a gente conseguiu estruturar isso, tinha ótimas perguntas, daí mesma coisa, a gente chegou numa etapa, que daí a gente tinha um fundo,
E a gente precisava de fazer perguntas ainda melhores, porque a gente já não sabia, tipo, apareceu 2 empresas mais ou menos parecidas, né, que resolvem o mesmo problema. E agora, investe na A ou investe na B? Porque a gente não tinha todo o dinheiro do mundo, né? Claro. A gente fez 8 investimentos. Então, então o que a gente fez? Nosso conhecimento, a gente entendeu que bateu um teto e a gente montou um board científico que nos ajudava a avaliar. Legal, Então, tinha legal. alguns que eram geneticistas, alguns especialistas em câncer, alguns especialistas em agro. E assim a gente também trouxe nomes, sim, reconhecidos internacionalmente, mas que são brasileiros, para nos ajudar nessas avaliações. Então, para mim era incrível ter conversa com esses caras, assim, era É coisa de privilégio, né? sorrisão, assim, toda reunião era sorriso no rosto, era incrível. Que legal. Para alguém curioso, né? Foi o que você falou, né? Você se auto-titulou um curioso. E eu, como um curioso, reconheço no outro, porque tudo é passível de você. A toca do coelho é infinita, né? Porque você começa a entrar num assunto que é interessante, que às vezes a gente se interessa, você vai, quando você vai ver, você está sabendo, né, por que qualquer o genes lá vira, não sei o que, o CRISPR da não sei das quantas, cara. Então é legal, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esse momento de voltar atrás. Cara, eu estou entrando aqui numa toca, eu não sei nem onde é que eu estou indo. Deixa eu levantar a mão, montar esse board para me ajudar a saber onde é que eu estou navegando, né? Exatamente, porque a gente... Não, só ia complementar que porque a gente começa a ficar muita fumaça, né, na nossa frente, né? Porque essa pessoa que está nos vendendo o investimento também, ele pode falar qualquer coisa, a gente não sabe mais se é verdade ou se é mentira, porque é tão na fronteira do conhecimento, esses investimentos em startups de biotecnologia, que não tem um artigo que fala que aquilo vai acontecer ou não, porque é literalmente a fronteira, é igual a gente está na in vitro hoje. A gente está falando que vai fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Então, se tu procurar na literatura, não tem nada escrito. Porque ninguém nunca tentou fazer isso, sabe? Então, o máximo que a gente consegue falar mostra para um pesquisador que entenda muito do que a gente faz e fala, ó, esse racional aqui, se eles estiverem certo, faz sentido? Vai funcionar? Porque daí é mais uma dúvida se aquela tese vai funcionar ou não do que se faz sentido ou não, né? Primeiro a gente vê se faz Claro. sentido, fez, agora testa, bota o dinheiro, é o que a gente está fazendo. Então, acho que tem um pouco por aí também. Legal. Então, aproveitando que você já falou um pouco da in vitro e dessa, né, não sabe nem se é possível, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa decisão, de novo, você falou bastante da Bélgica, de botar o dinheiro, mas agora você, né? E uma coisa é quando você está selecionando, mas botando o dinheiro dos outros, né? Até uma das... Tem lá quem que é o Thomas Friedman? Fala que são as 4 formas de se gastar dinheiro, né? Quando você gasta o seu dinheiro para si, o seu dinheiro para o outro, o dinheiro do outro para si e o dinheiro do outro para o outro. Né? Agora não, você está botando o seu dinheiro, entre aspas, o seu tempo, a sua energia, né, num projeto seu. Como é que foi essa decisão de... Você estava lá no seu sabático, que não era sabático, mas estava lá na orquestra, 3 negócios, e aí você decidiu, né, voltar e assumir essa posição aí na in vitro. Então, até a gente conversou da última vez, né? Que a primeira coisa é que é muito mais fácil do lado do investidor do que do lado do investido, né? Porque é muito mais fácil ter dinheiro, a galera te procura, a gente ia nos eventos e todo mundo queria falar com a gente. Agora, a gente foi fazer um roadshow lá nos Estados Unidos e, cara, manda e-mail, a gente mandou, sei lá, uns 100 e-mails para os fundos americanos para uns 15, talvez, terem respondidos e uns 10 terem topado uma conversa, assim, o que já é um ótimo número, né? Mas agora até que está acontecendo um pouco o contrário, que os fundos estão nos procurando, porque a gente está numa boa onda de mercado agora para o que a gente faz in vitro, mas é muito mais fácil quando você está do lado do investidor, porque ele que bota os termos, ele que escolhe, e se quebrar uma, paciência, eu tenho mais sei lá quantas aqui, né? Então ele tá no risco contigo, mas não tão no risco que nem a gente está aqui, que se a in vitro quebrar, estou desempregado, sem nada pra fazer na minha vida, né? É um grande problema agora, todo dia fica rodando na minha cabeça, por mais que o nosso dinheiro tende a acabar no final do ano que vem, hoje já estou desesperado, né? Já tenho 10 planos para como a gente reestrutura, quais são os lugares, quais são os grants, um monte de coisa que pode acontecer. Então, na véspera eu já criei ou desenvolvi, né, a capacidade de entender os melhores investimentos e o que fazia uma pessoa, na minha visão, ser um bom sócio ou não, né, uma pessoa executiva no ponto de executar também, né, não seja uma pessoa só idealista, mas que não faz nada, que não nos resolve.
Porque uma pessoa só executora não ajuda para construir uma startup, porque a gente precisa de boas ideias, principalmente cientificamente falando, né? Então a gente precisa de ideias que ninguém nunca teve, é mais difícil ainda. Mas ao mesmo tempo precisa de pessoas que tenham essa capacidade de execução. É uma junção bem específica, assim, não é muito fácil de achar. Exato. E, e até um pouco do que como aconteceu na In Vitro, né? É que a gente, na verdade, se conheceu num programa. É uma história um pouco diferente, porque o fundo que aportou na gente, então a gente foi aportado por um fundo, que é a Gridex. Esse fundo é o maior fundo da América Latina de early stage para biotecnologia. Ele já tem 80 investimentos, se eu não me engano. Eles são Caramba. argentinos, mas investem toda a Latam. São bem parrudos já. Como é que funciona? Eles selecionam o que eles dizem ser os maiores executivos, né, da América Latina. O que é a minha dúvida é porque eu estava lá no meio, mas dizem que são os maiores executivos da América Latina. E os melhores projetos científicos da América Latina também. Selecionam eles, chegam no batch que eu estava, foram 20 projetos e 21 executivos, e basicamente fazem um matchmaking, assim. Bota a galera para conversar Legal. com os grupos científicos e ver quem cria afinidade com quem. E assim, a gente vai conversando com os cientistas, ver quem é legal de trabalhar, quem não é, quem tem um projeto que tu gosta, quem não tem, porque não é qualquer. Porque como executivo, como CEO ou CSO deles, né, no lado deles, a gente tem que ser completamente apaixonado, né? Porque eu já trabalhava muito na véspera, era difícil fazer tudo aquilo, mas beleza. Se não desse, se a véspera quebrasse, eu ia pra próxima, e ok, não perdia muito meu sono, geralmente. Agora, in vitro é o contrário, é meu filho, assim, tipo, eu e minha sócia, a gente se fala mais que eu falo com a minha esposa, sabe? Tipo, é loucura. Eu fico o dia inteiro lendo, fico o dia inteiro pensando. Tenho esse quadro que não sei se vai aparecer, mas tem um quadro que fica do meu lado, de tanto que eu levantava para ficar escrevendo, planejando as coisas. Então, é uma relação bem diferente, assim. E a pergunta foi sobre como eu analisei, desculpa, acabei fugindo da pergunta, acho. Contar um pouco como é que foi essa, né, A essa escolha. decisão sua né, enfim, a decisão de decidir, não, mas a decisão de entrar de cabeça na In Vitro. E como é que você selecionou? Esse é o melhor projeto para você dedicar o teu maior bem, que é seu tempo. Então, voltando à época da Vesper de novo, que é onde eu aprendi, eu tinha dois grandes problemas lá. Um como head de busca e seleção, o outro como gestor de portfólio, talvez. Um é que a gente usava muitos animais. Assim, era para testar as drogas, né? Então a gente usava, sei lá, 160 camundongos para ver se aquilo funciona ou não funciona. E tem um caso que na minha cabeça é bem emblemático, assim, porque a gente investia numa startup que era incrível, que era a Vairo. Eles basicamente editavam o Zika vírus para tratar tumor cerebral, um grupo de pesquisa lá da USP, que era da CAID, Manazats, Kate, o Meros, Dugo. Galera incrível, assim, a pesquisa era incrível. Só que eu lembro de uma vez que a Kaide mandou uma fotinha, assim, do camundongo amarradinho, com a cabeça num ferrinho, assim, com o crânio aberto, e que Nossa! ela tinha conseguido colocar um câncer cerebral na cabeça do camundongo, assim. O que é incrível. Tipo assim, cientificamente falando, é um negócio muito importante e muito difícil de fazer. São poucas pessoas que conseguem fazer isso com sucesso, assim. Então a gente estava no grupo, o pessoal estava no grupo comemorando que a gente conseguiu criar esse modelo, estabelecer o modelo para testar se o Zika funcionaria ou não depois em pessoas, né? Eu entendo que isso é muito importante, que vai causar um impacto enorme nas pessoas e tal. Mas, cara, eu chorei vendo aquela foto. A verdade é essa. Tipo, eu Imagino. trabalhava com esse tipo de investimento. Foi tenso, assim. Eu lembro de ter chorado e falei pra Kai, pô, Kai, mandei mensagem privada dela. Falei, pô, Kai, parabéns. Eu acredito que é muito difícil, mas eu preciso te falar que eu odeio isso. Tô chorando aqui, literalmente. E fico feliz por ti, muito triste pelo rato, né? Tipo isso. Cara, a verdade é que a gente usa 200 milhões de animais todos os anos, assim. É um número bizarro. Só de cachorros são 150 mil cachorros que a gente usa. São 150 mil macacos que a gente usa. E ainda tem mais dinheiro entrando para criar mais macacos, para criar mais cachorros. Isso é nível E mundo, né? Global. nível mundo, exatamente. É um número bem difícil de ter o detalhe, porque tem países que controlam Imagino. muito bem esse número, países que, cara, não fazem a menor ideia, né? Então isso é uma coisa que me incomodava muito eticamente na minha cabeça, Hum. mas eu entendia que era uma fase para passar por isso, uma hora a humanidade ia resolver, mas não tinha muito como. E o segundo
é que, até a Vire, é o mesmo exemplo, né? A gente tinha colocado uma boa quantia de dinheiro na Vire, só que ela tinha que dar um passo que é entre o pré-clínico e o clínico. Então a gente tinha colocado o dinheiro, ela estava indo muito bem, só que o próximo passo dela era alguns bons milhões de dólares, tipo muitos milhões de dólares, assim. E ela estava pronta para captar aquilo, só que um Zika vírus editado só tinha uma terapia viral que tinha sido testada e tinha matado os pacientes, então era um risco muito grande. Então, aqueles testes que a gente tinha feito, eles ainda não significavam tanta coisa a ponto do investidor acreditar e colocar aquele dinheiro para agora testar numa pessoa, sabe? Muita gente acreditou, mas ainda é uma barreira que tem que demora muito mais, tem que criar muito mais relatório, muito mais difícil de conseguir sair dos animais e ir para as pessoas, porque é uma diferença de cheque de US$ 1 milhão para muitas vezes US$ 20 milhões, sabe? É uma diferença, um salto absurdo. E isso porque os animais, mesmo a gente usando, machucando, maltratando, mas por mais seja necessário, eles não respondem, né? Então, a verdade é que tudo que passa em animais, todos os testes clínicos, né? Então, tudo que a gente testa em pessoa, 99% falha. Então, testar em animais ou não é quase a mesma coisa. Tem vários indícios, inclusive, que falam que não vale muito a pena testar em animais porque não te dão quase resposta É, nenhuma e com só essa desperdiça taxa de tempo e dinheiro. falha, realmente, né? E fora os falsos negativos, né? Que tu testou em animais, fala que não funcionou no animal, mas no ser humano funcionaria. Um muito famoso é a penicilina, né? Que salvou centenas de milhões de pessoas durante as guerras e tudo mais. E a penicilina é super tóxica em animais. Então nunca seria aprovada se fosse hoje em dia, a penicilina, por Olha, eu exemplo. não sabia disso. Então ela só foi aprovada porque é uma droga muito antiga, um medicamento muito antigo. E por isso que é aprovado, né? Porque hoje em dia nunca seria. Então a gente tem tantos falsos positivos que vão para a clínica, falham, dá errado e Uhum. atrapalha todo esse ecossistema, ou o dinheiro, né? Então as drogas ficam mais caras, doenças raras não são financeiramente viáveis, então tem todos esses problemas. E ainda tem todas que poderiam funcionar e não funcionam. Então isso me incomodava muito, porque eu acreditava, tipo, a Vire ou todas as outras ilhas de portfólio, cara, eu acreditava completamente, eu era maluco por aquilo. Falo, como é que alguém não acredita? Mas eu não consigo mais mostrar, porque depois disso aqui é botar uma pessoa, mas o salto é muito grande. É. Então eu senti essa dor muito grande. E quando eu encontrei em vitro, faz exatamente isso. Fala, nossa, finalmente apareceu a luz da minha vida. Eu sempre busquei essa solução, parece que caiu assim. Nossa, E tá fez vendo? todo sentido, sabe? O que a gente estava querendo Uhum. desenvolver. Então, bateu tanto no lado ético quanto no lado de financeiro, vamos dizer assim, de desenvolvimento de molécula, de conseguir resolver um grande problema. E era um problema que eu já sentia a dor, né? Que é aquele negócio que eu, pelo menos, só consigo vender o que eu acredito muito. E não tem como acreditar mais do que eu já sofria na véspera, sabe? Tanto para Claro. confiar ou não para investir o dinheiro, quanto para depois conseguir o próximo cheque para startups, porque também não tinha muito the risk, né? Que a gente chama no mercado de biotech. Então, esse foi o porque eu me apaixonei pela in vitro. Aí eu olhei todos os projetos, tudo que tinha, e realmente acreditei que era aí que eu queria botar todo o meu tempo da minha vida, todo o meu esforço, e Uhum. que também seria com a Vivi, né, que é com a minha sócia. Então, é uma junção de projeto, o escopo do projeto, de tudo que eu acredito que está rodando dentro, e com o ótimo relacionamento que eu consegui criar com ela. Assim, desde as primeiras conversas que a gente teve, foi sempre muito bom. A gente tem um grande problema de parar de conversar, porque a gente não para de falar. Talvez já deu para perceber que eu falo bastante, né? Sou comunicativa, mas ela também é muito. Então a gente consegue criar muitas ideias, lapidar, tem um ótimo relacionamento, pouquíssimo ego, assim. Então a gente consegue realmente Legal. rebater a ideia do outro e ir lapidando. E para mim, essa é a forma de fazer as coisas funcionarem, né? Que Então legal. juntou muito esse lado pessoal entre a gente, essa interação boa. Uhum. Igual fazer uma música com um cara que prepara uma boa cama para fazer um solo, ou que tu faz Uhum. exatamente a cama que ele precisa pra fazer o solo dele. Acho que a gente conseguiu criar essa relação. E junto Que com esse legal. baita problema que eu sofria e chorava na véspera. E aí, engraçado, não, assim, primeiro, pô, parabéns demais, assim, pelo in vitro, assim, torço demais para que tenha sucesso, não só por você, mas pelo mundo, inclusive, né? E não só pelo mundo, pelos animais, a gente não precisa mais ficar, né, testando em animais, mas também olha a quantidade de avanço tecnológico, de biotecnologia, né, de medicamentos, mas que a gente conseguirá ter quando vocês estiverem alcançado aí de escala global,
muito por conta dessa taxa de falha, né, de 99%. Não falei nem de falha, às vezes realmente é modelagem, enfim, mas é 99%, né, de recursos que acabam sendo desperdiçados, né? Então, né, estou aqui torcendo para daqui a pouco vocês já estarem aí no mundo inteiro com o produto de vocês, né? E você falando, e aí, enfim, queria, né, parabenizar, acho que tem que registrar isso, porque é importante o trabalho que vocês estão fazendo, e mostrar também como as decisões, o que a gente falou antes, né? A decisão, ela nem sempre é racional, por mais racional que a gente seja, ela precisa pegar um pouco aqui no nosso âmago, né? Para a gente conseguir se dedicar de corpo e alma, porque às vezes o corpo até vai, a cabeça até vai, mas a alma ninguém, assim, é muito difícil, né? A alma tem que ter um quê a mais, né? E como você vai falando, até no linguajar, você vê como é que é engraçado, né? Os exemplos que você dá de fazer a cama do solar, não sei o que é muito claro para o músico, né? Eu também já tive bandas, né? Lá quando eu era adolescente, já tive bastante, tem até um violão aqui, tem um piano lá em cima. E esse estado de flow que você entra, poxa, acho que nada mais legal do que você passar um sábado à tarde tocando no estúdio e, sabe, você entra parece que é um outro mundo, assim. E é legal que você consiga achar isso que eu vivi, né? Esse estado de criação conjunta, e olha assim, criação em biotecnologia de ponta no mundo, você não sabe nem, né? Nunca foi feito antes na história da humanidade. E vocês conseguiram, né, fazer algo incrível e se divertindo, claro, com todas as questões, né? Você tem que pensar no dinheiro, no ano que vem, levantar, mas vocês estão se divertindo no meio do caminho, né? Eu não sei se travou. Ah, não, eu achei que ia travar. Bem, Mas acho que é muito sobre isso, né? O caminho é muito difícil. A gente fala como se fosse tudo muito divertido, mas estressa muito, assim. Então a gente foi fazer o roadshow nos Estados Unidos, por exemplo, mês passado, eu tava, cara, super estressado. Mas eu sempre tento olhar o copo meio cheio, tipo, cara, mas tô nos Estados Unidos aqui, eu não tô viajando nos Estados Unidos, eu tô com a minha empresa que tá olha constituída, só. investida. Cara, acho que a gente não pode aproveitar as coisas depois que elas passaram, né? E tu olha assim, não, pô, quando eu era novo, fiz isso. Eu gosto sempre de parar, pensa, como eu sou muito analítico também, eu acho, ter essa visão de o que que eu tô sentindo agora, por que que eu tô sentindo, Uhum. o que que eu deveria estar sentindo e não tô. Então, tipo, cara, olha, porque tem muita gente que fala assim, né? Ah, como que o Gabriel daqui a 10 anos vai olhar o Gabriel de hoje, alguma coisa assim. Mas eu gosto muito de pensar o que o Gabriel de hoje falaria pro Gabriel de 20 anos. Eu gosto muito sempre de pensar o que o Gabriel de 20 anos diria pro Gabriel de hoje, sabe? Tipo, ao Que legal. contrário, assim. Porque eu vivo uma vida que eu nunca imaginei. Tipo, há 10 anos eu tava me curtindo, voltando a isso, né? É Aí se, o isso, meu, verdade. se eu falasse se meu eu de 20 anos olhasse e falasse, caramba, o cara foi pra Nova York, São Francisco, fazer pitch da startup dele de biotecnologia, que faz organoides com doença, que não sei o quê. Cara, eu ia chorar com 20 anos, eu acho, sabe, se eu voltasse Eu tudo isso. imagino. Então, e eu acho que a maior validação que a gente pode ter é da gente mesmo, né? Muito legal os outros falarem, a gente ganhar um prêmio, mas acho que a gente, pô, se auto-reconhecer e falar, porra, olha só que legal que eu tô fazendo. Caminho meio doido, mas tô fazendo uma coisa que realmente me dá um sorriso, né? Tipo, eu amo fazer isso. Acho que isso que vale. E até, não vou falar o que que era, mas a gente tava falando antes de começar esse papo aqui de um problema acontecendo in vitro, o que é um baita problema. Mas até isso, assim, a gente tava falando, né? Pô, vai dar uma boa história, a gente vai conseguir fazer não sei o quê. Então, acho que até é um pouco disso, assim, pô, vou aprender a lidar com mais um problema na minha vida. Depois de passar dessa vez, a segunda vez eu vou passar muito mais fácil. Então, acho que tem um pouco também de conseguir levar tudo um pouco mais leve, um pouco mais pensado, sabe? Legal. E entender que nem tudo é uma corrida, né? Não sei. Não, você toca esse caminho, assim, essa sua reflexão, né? Você nem vai ficar esotérico demais o que eu vou falar, mas durante uns anos, há uns anos atrás, eu me aprofundei no budismo, comecei a ler bastante, frequentei o templo budista. E o budismo, ele é calcado em cima das 4 nobres verdades, né? Então, o Buda, lá, né, durante a parte de iluminação dele, ele cunhou as 4 nobres verdades. 4 nobres verdades. E a primeira delas, né, o que elas são? A primeira delas chama-se dukkha, é uma palavra em sânscrito que quer dizer desalinhamento.
E aí a segunda, na verdade, toda dor vem do desalinhamento entre expectativa e realidade. E aí a terceira, na verdade, essa dor ela é possível de ser suprimida, a gente consegue atacar. E a quarta, na verdade, é o caminho óctuplo, que depois é o budismo. Enfim, aí são as práticas do budismo para a gente conseguir se livrar do desapego, que é isso, que é essa diferença. E tudo isso, né? Por que eu falei disso tudo? Porque muito e olha que o budismo tem 2.500 anos, né? Vem da forma como a gente percebe a nossa realidade. Porque é isso. Como que aconteceu alguma coisa, né? Então eu estou aqui, eu vou pegar a in vitro, daqui a uns anos ela conseguiu desenvolver a tal lado do substituto do tecido humano, mas só conseguiu fazer para pele indígena. Sei lá, um cenário qualquer aqui, esdrúxulo. Você pode falar, pô, caramba, né? Não consegui fazer o que eu queria. Mas, cara, você conseguiu resolver puta do problema, que antes nunca tinha sido feito. Você conseguiu resolver. Então, como é que você enxerga isso? E isso, daí vem todo o sofrimento, enfim, toda a humanidade está calcada em cima dessas verdades do budismo. Mas o que eu gostei é que você traz essa leveza, traz de uma forma mais, de novo, mais sutil, mais leve, como a gente tem que encarar a nossa vida. Né? Eu acho que é muito por aí. E eu acho que é um pouco disso, né? Que eu falei antes, que eu me apaixono muito fácil, mas eu sou muito bom enquanto eu tô apaixonado. A verdade é essa, assim. Tanto que até a véspera, assim, né? Quando eu tive o burnout, eu acho que é o limite, assim, da paixão. E aí cara, na verdade, eu pedi pra sair, mas eu já tava também rendendo menos. Eu entendi, assim, que eu já não achava tudo mais, não tava me achando tão incrível, porque eu tava saturado de tanta coisa, né? E aí veio a música de novo, daí abre aquele sorriso. E eu lembro que eu estava estrutando as 3 empresas, a Invitro já tinha recebido investimento, e eu ainda estava na Orquestra Sinfônica. Então, os ensaios eram à noite, todo dia. Eu era professor de trompete, porque fazia parte da coisa, então eu dava aula para crianças de 10 anos, de 8 a 10 anos. E era ótimo, porque era, tipo, 11 horas da noite. Imagina que eu moro em Florianópolis, então tava, tipo, 4 graus no inverno. E eu voltava de moto, que é mais fácil, por Nossa. causa do tempo. Voltava de moto e eu lembro que eu voltava dançando na moto, porque eu sou meio, né, da música e tal. Aí eu ando de fone, que é errado de moto. E eu lembro que eu voltava felizão, assim, tipo, pô, alto dia, fiz uma reunião com o investidor, isso aqui rolou, cheguei, toquei, sei lá, tal peça no trompete, foi legal pra caramba. Errei isso aqui, mas, pô, amanhã eu não vou errar mais, sei lá. E até aí, né, tipo, porque a minha vida era muito diferente. E eu acho que é uma vida que cada passo que eu dou, eu penso, pô, será que eu seria mais feliz ou menos feliz dando esse próximo passo, né? Tanto grande quanto pequeno, né? Tipo, igual agora, a In Vitro tem esse grande ponto de interrogação, né? Qual é o melhor lugar para a gente fazer In Vitro? É um grande exemplo, né? Claro. Tem o Brasil, que é onde a gente está, tem diversidade genética boa para fazer esses modelos, porque a gente tem o lugar mais diversificado geneticamente do mundo, América Latina e tal. Mas, ao mesmo tempo, Estados Unidos, onde é que tem o grosso do dinheiro, então talvez fosse para os Estados Unidos, mas talvez seja a Europa, porque é onde esses modelos estão avançando mais. Só que ao mesmo tempo fico, pô, mas eu tenho um irmão de 14 anos, vou perder ele crescer, tem meus sobrinhos, tem meus avós que têm 80 e poucos anos. Aí quanto que ganhar mais, sei lá quantos milhões faz? Porque ninguém, né? Tipo, se perguntar para minha mãe, que já perdeu o pai dela, perguntar, mãe, tu trocaria um dia com o vô por R$ 1 milhão? Ela nem tem R$ 1 milhão. Mas ela fala, não, eu conseguiria R$ 1 milhão para ter mais um dia com meu pai, entendeu? Então Olha. agora que a gente tem o dia com o nosso pai, a gente vai trocar quase R$ 1 milhão. Acho que existe um bom senso, obviamente, porque senão a gente não faz nada na vida. Mas eu acho que isso também direciona um pouco de, tipo, será que eu indo para os Estados Unidos vai fazer melhor para mim ou pior? Ou vai fazer melhor por quanto tempo, né? Nem tudo é sim ou não. Sim, Ah, mas claro. mas se eu for levar mais tantas pessoas juntas, igual o Neymar fez lá com os amigos dele quando foi pro Barcelona, sabe? Tipo, não, eu vou, mas eu só vou se levar a galera junto, Você sabe? lembra? Pra mim o Neymar, todo mundo criticou, mas foi gênio. E, tipo, cara, tudo que tem um lado negativo, ele resolveu levando o pessoal. Perfeito, Então, exatamente. exatamente. Então, acho que tá sempre muito pensado assim, tipo, cara, eu vou estar mais feliz ou menos feliz, e vou guiando e fazendo cada vez melhor, e me dedicando muito para fazer Legal, cada coisa. E assim as coisas vão acontecendo. que legal.
você, sem querer, querendo, você conseguiu nomear e explicar um dos conceitos mais importantes, né? Não só no empreendedorismo, mas como na economia, que é o custo de oportunidade, né? Que é... Só que, claro, aqui a gente falou, está trazendo o custo de oportunidade para a nossa vida, né? Não só no exemplo, não é uma taxa de retorno. Então eu vou investir aqui, eu vou investir ali. Não, lá me dá mais retorno, então eu vou investir lá, que é da onde saiu esse conceito de custo de oportunidade. Mas a nossa própria vida, o que vale mais, né? É um dia com o meu familiar, com a minha família, ou então conseguir resolver um problema global, ou então tá com meus amigos tocando música. E é o que a gente faz o tempo inteiro, só que talvez tudo muito dentro da cabeça, né? E acho que dar o nome aos bois ajuda, né? E é legal, assim, como é que você trouxe isso. E só para te já caminhando aqui, para a gente, né, não tomar muito mais seu tempo, você tem bastante coisa para cuidar aí da Invitro. A última pergunta que a gente faz para todo mundo, que quais são os conselhos que você daria, né? Então, no seu caso, para um mais jovem que você é super jovem, mas para alguém que está começando, ou empreender, ou então um pesquisador que quer empreender, ou alguém que está lá instalando cortina, por que não, né, 10 anos atrás, que era você há 10 anos atrás, e que se olhasse para o Gabriel hoje ia ver, nossa, esse cara, não sou eu que estou lá na cadeira, né? é outra pessoa. Mas o que você diria para alguém que está começando hoje ali na casa dos seus 15, 20 anos? Bom, eu acho que o primeiro é que, por mais louco que pareça, a intuição é uma coisa muito importante, né? Tem que entender por que você está tendo aquela intuição, obviamente, não fazer tudo descontroladamente. Eu acho que uma segunda é que dinheiro não é tudo. Então, até na época da Vesp, vivi com pessoas que tinham muito dinheiro, tinha relacionamento com pessoas assim, e elas não são melhores, não são piores, não são mais felizes, não são menos felizes, só tem mais dinheiro do que a gente, ou não, né? Em alguns casos. Então, não é isso. O segredo não é isso, né? Então, o segredo é fazer coisas legais, incríveis, mudar o mundo, fazer as coisas que precisam ser feitas, mas não necessariamente pelo dinheiro. Eu acho que para mim é um pouco disso. E o terceiro, é uma coisa que eu sempre analiso com a minha esposa, assim, é que sempre que eu tive obviamente, né, isso é porque eu também não tenho filho e tal, então minhas contas são mais fáceis de administrar se eu precisar passar por algum sufoco. Mas sempre que eu precisei tomar uma decisão que estava entre correr um risco ou fazer uma decisão mais tradicional, igual ir para a Vesper ou ir para essa grande empresa que estava me dando oportunidade, como agora, sair da Vesper e fazer não sei o quê, ou abrir uma empresa de biotecnologia, né? Toda vez que eu tomei a decisão mais arriscada e foi pensada, analisada, foi um salto muito grande. Foi uma forma de acelerar muito forte da minha carreira, assim. Então, todas as vezes valeu muito a pena. O que eu demoraria 10, 15 anos para fazer no lugar tradicional, quando eu tomei muito risco e botando muito coração, muita energia, muito esforço, né? Então, não foi nada fácil. Eu fazia em 2 anos, o que os outros faziam em 15, assim. Então, acho que se permita, acredite muito, esteja ao redor de pessoas que sejam muito boas e confiem muito em ti, dê muito amparo, e confia que é autoconfiança. Eu também tenho um pouco, assim, mas ou se tu não tem muita autoconfiança, tenha pessoas em volta que te ajudem. Até como eu tenho hoje a minha sócia, tenho a minha esposa, tenho a minha família, tenho os amigos que trabalharam comigo. Acho que é um pouco disso, assim. Então, decide bem, sente o coração, não faça pelo dinheiro e confia que vai dar certo. É um pouco disso. Legal. Que bom. Boa. Acabamos bem esse bate-papo aqui. Como não foi durante todo o bate-papo esse otimismo, né, de olhar a vida, de escolher, na verdade, não é só olhar, é escolher olhar a vida por esse prisma otimista, né? O pessoal diz, né, que viver já dá muito trabalho, vamos ser otimistas, porque pelo menos fica mais divertido, né? Exatamente, exatamente. Então, muito bom. Então, Gabriel, obrigado demais pelo bate-papo, por eu poder te conhecer até um pouco melhor também, conhecer um pouco da sua história. Vi lá, né, do menino da cidade de hoje, 20 mil habitantes, né, instalado de cortina, e aí agora está fazendo pitch para investidor, né, internacional. E em pouco tempo vai resolver um dos grandes problemas globais de fabricação de medicamentos. Então, né, grande futuro aí que te aguarda. Então, obrigado pelo seu tempo, por dividir um pouco da sua história, da sua experiência aqui com a gente. Não, foi um prazer enorme. Sempre que precisar, estamos juntos.
e pronto para revolucionar o mundo já. Já estamos revolucionando. Isso aí. Tá ótimo, gente. Obrigado. Então, fiquem aí, né? Se conectem com o Gabriel, acompanhem lá, que tem muita coisa legal por vir aí. E agradeço o tempo de vocês. Fiquem ligados aí para mais um Connect Lab Talks na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo super descontraído. Eu fiquei super feliz de poder conhecê-lo um pouco mais e um pouco das histórias, um pouco das origens, né, de instalador de cortina até fazendo aí pitch de investidor para investidor nos Estados Unidos, e como ele vai revolucionar aí essa indústria farmacêutica. Foi uma conversa inspiradora, não só para mim, como também espero para vocês mostrar que nada é impossível, né? Então, fica essa frase que a gente falou antes, né, durante a entrevista. Não sabia que era impossível e foi lá e fez. Então, fiquem aqui, voltem semana que vem, temos mais papos como esse e personificando e tangibilizando o que é o Connect Lab, que é essa junção entre ciência, empreendedorismo, inovação, mercado, academia e mostrar tudo que está sendo feito na prática nesse mundo. Obrigado e até semana que vem.